Quem é que nunca foi humilhado? Eu já fui humilhado várias vezes. E quando a gente é humilhado, gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é se defender. Você quer responder, você quer retrucar. Mas tem um segredo na humilhação. E tem um versículo da Bíblia que a gente interpreta ele mal. A gente interpreta ele mal e fala ele mal. Sobre a questão dos humilhados serão exaltados. Não, os humilhados não serão exaltados. Na realidade, os que se humilham serão exaltados. Então, qual é o erro da gente? É quando a gente é humilhado, é a gente querer rebater, é a gente querer retrucar, sabe? Pagar na mesma conta. Pior erro. Tem uma história na Bíblia que eu acho maravilhosa, me ensina muito, de grande aprendizado. Quando Absalão perseguia Saul, quando Absalão perseguia Davi, ele queria tomar o trono de Davi. E Davi teve que fugir, e ele fugiu às pressas, tomou todo mundo e saiu a pé. Ele ia andando e chorando. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. E quando ele andava chorando, apareceu Simei, que era da tribo, que era descendente de Saul. E esse Simei começou a amaldiçoar e jogava pedras em Davi. Aí um servo de Davi lá, como eu esqueci o nome, depois vocês lêem lá, isso está lá em, eu acho que é em 2 Samuel. Ele falou assim, porventura o rei é cão para esse filho de Saul lá tá te jogando pedras? E você falou para ele, vou resumir, viu gente? Falou para ele, ó, depois vocês irem lá, deixa ele jogar. Deixa ele jogar, você que está jogando porque Deus quis. E outra, quem sabe Deus olha para a minha miséria, para a maldição, porque ele lançava pedra e amaldiçoava Davi. Fala assim, Deus transforma a maldição em bênção. E assim prosseguiu Davi chorando, e ele jogando pedra em Davi. E eu refleti muito sobre isso. E eu tenho experiência na própria vida minha. Eu nasci num lar, nós éramos muitas filhas. Meu pai muito simples. E na nossa família, na nossa rua onde a gente morava, a casa mais simples era a nossa. Nós não tínhamos nada, gente, nada. Nossa casa era de madeira, era de pau, né? Fala assim, né? Era casa de pau. E toda a casa mais feia que tinha na rua era a nossa. Que todas eram de cimento, né? Aquelas colunas. A nossa não, a nossa era de pau. Era de pau. E era muito simples, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos luxo nenhum. Sabe o que é nenhum? Meu pai é muito simples, minha mãe é muito simples, sabe? E o pessoal deitava e rolava com nós. Mulher, nós não tínhamos televisão. Nós não tínhamos roupa para vestir. Nós não tínhamos nada. Era o básico. Eu lembro que frango aqui em casa era um frango final de semana e era um pedacinho. Eu lembro que sobrava para mim o pé e o pescoço. Porque era carente, gente. Naquela época era muito difícil. Não tinha luxo, não tinha o que essa geração tem de hoje, a gente não tinha. Mas meu pai era muito simples. Então, se por nós ser muito simples, então o pessoal abusava, humilhava nós demais, muito. E meu pai, pensa uma pessoa simples, gente, até hoje, muito simples. Certo dia, então nós éramos humilhados, mas certo dia os filhos, né, da vizinha começou a jogar pedra, e nossa casa era toda de madeira, janela de madeira, toda de madeira, madeira toda. Que pena que eu acho que não tem nem foto, que naquela época, né, igual eu já falei lá, o filme queimava tudo, não tinha dinheiro, era caro.
Isso era coisa para rico. Mas eu acho que deve ter alguma. Uma hora eu vou mostrar para vocês. E esses meninos começaram a jogar pedra na nossa casa. E meu pai, muito humilde, sabe? Foi lá conversar com a vizinha. Que o filho dela estava jogando pedra. Meu pai é muito manso, gente. Pensa uma pessoa mansa. E meu pai foi falar com ela que o filho dela estava jogando pedra na nossa casa. Ela foi e olhou para ele ironicamente e falou assim: tá jogando pedra, vai cobrar todas as janelas de vidro. E meu pai, muito humilde, saiu, não falou nada. Passados anos, a gente continuou morando nessa casa. Acho que até meus 15 anos e tal. Meu pai aposentou. E tal. E ele, com o dinheiro da aposentadoria dele, do acerto, ele começou a querer construir. O desejo dele era construir uma casa. Aí ele começou, sabe, a construir, botou os... Aí um vizinho nosso olhou para ele e falou assim, porque nós éramos muito humildes, gente, nós éramos muito pobres. Ele olhou para o meu pai e falou, na cara do meu pai. Na cara do meu pai, não é com o outro não. Falou assim, na cara dura do meu pai. Falou assim, não vai conseguir, você não tem dinheiro, tem recurso para levantar uma casa. Ô, gente, se eu falar para vocês, nós não somos milionários. Nós não somos. Mas o meu pai, ninguém dava nada para nós, nada. Nós não tínhamos nada, gente. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos a família mais pobre que tinha na rua, na nossa rua, que a gente permanece aqui. Eu, né, por exemplo, minhas irmãs casaram, mas a família mais pobre que tinha na rua era nós. E nós éramos desprezados, humilhados. O meu pai construiu 2 casas. Carro, ele tirou 2 carros, 0, para quem não tinha nada. As minhas irmãs, todas estudadas. Todas, não são milionárias não. Mas todas estudadas. Tem carro, tem casa. Aí eu fico olhando, fico meditando, falei, gente, quer saber? A melhor coisa que você pode fazer quando você é humilhado, desprezado, é você aguentar a humilhação. Aguenta, rebaixa, deixa te humilhar. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista e Deus ama, é exaltar o que se humilha, deixa falar mal de você. Deixa. Eu lembro, gente, vou contar para os nossos Gisele, para vocês entenderem isso, como é que funciona essa coisa. Eu não tenho televisão em casa, mas naquela época, uns anos atrás, a gente tinha, hoje ninguém tem, né? Hoje a internet acabou com tudo. Mas uns anos atrás, que a internet não tinha tomado conta de tudo, eu não era de assistir, mas eu acompanhava por coisa, né? Tinha o Big Brother. E eu lembro do Dourado. Ele entrou numa edição do Big Brother. E eu vou ser sincera para vocês, eu não gostava dele. E na primeira edição que ele entrou, ele não ganhou, não sei. Ele foi eliminado, não sei quando é que foi, mas ele foi eliminado. Aí, passado um tempo, eles fizeram outro Big Brother lá e pegaram os ex-Big Brother e tacaram lá no programa. Você sabe o que aconteceu? Quem lembra dessa época vai entender. A casa inteira começou a desprezar ele. Isolava ele. E ele ficava lá.
E isso, gente, é tão impressionante, né? Eu fico imaginando Deus, que nós, seres humanos, quando você vê uma pessoa humilhada, desprezada, a gente se compadece e nós somos pecadores. Imagina Deus, que é amor, que é misericordioso. Então a casa inteira se levantou contra ele. A casa inteira. E você sabe o que aconteceu? Ele ganhou o Billy Boulder. Mas você sabe por que ele ganhou o Billy Boulder? Por causa do povo, por causa da humilhação, por causa do desprezo. Porque o pessoal desprezou ele e ficou lá na dele. E o povo daqui de fora assistia e via. Porque isso é horrível, gente. Nós que somos pecador, comedor de arroz e feijão, quando você vê uma coisa da pessoa humilhando o outro, isso cresce uma ira na gente. E por causa disso, ele ganhou o Big Brother. E ele não era o favorito. Não era. Mas por causa da humilhação, do povo humilhar ele, rejeitar ele, ele ganhou o Big Brother. Teve outro aí, aquele Davi, a mesma coisa. Mesma coisa. Ele foi eleito por quê? Por causa das humilhações que ele aguentou lá dentro. Por causa das humilhações. Então a gente tem que aprender, a se humilhar. Deixa eu te falar. Deixa, eu tenho prova na minha vida disso aí também, deixa, porque Deus, gente, Ele ama, a Bíblia fala que Deus levanta do monturo necessitado. Quando você está lá no pó, ninguém dá nada para você, ninguém. Você é desprezado. Davi era o menor da casa. Ninguém olhava para Davi, nem a própria família dele. Porque quando falou, traz seus filhos, ele trouxe todos os filhos, só não trouxe Davi, porque ele não dava nada para Davi. Ele era desprezado. E Deus rejeitou todos os outros. Para quem que Deus olhou? Para Davi. Gente, porque se tem um tem que Deus odeia a soberba, é orgulhoso. Quando você se humilha, quando você aceita, humilhar é isso, gente. Não é se rebater, não. Não. Humilhar, que ó, a pessoa está falando, ó, você não presta, você não vale nada, você está ali, ó. Você está quase explodindo, né? Porque a vontade da gente é revidar. Você está quase explodindo. Porque Deus é justiça. A Bíblia fala assim, olha, Deus, a vingança é minha. A vingança é minha. O outro te bate na sua casa, você vai lá, dá pra que vingança Deus vai fazer? Vai fazer nenhuma, você já fez. Mas quando alguém dá na sua cara, e você segura ali, ó, se segura. Ô, meu filho, Deus vai agir. Porque a vingança pertence a Deus, e Deus é especialista a exaltar o que se humilha. Aceita humilhação. Você está no emprego aí, estão te pisando, estão te humilhando, desprezando, aceita. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Meu pai tá vivo, ele está construindo até hoje, para calar a boca. Está construindo até hoje, com 92 anos. Ele continua construindo. E aqueles que desprezavam nós, alguns deles, então deixa te humilhar, deixa, eu até gosto. Se o povo fala, nossa, pai, me dá humilhação que eu estou precisando, tomar um impulso na minha vida, dá uma humilhadinha em mim aí, dá uma humilhadinha. Que Deus vai olhar para mim, Ele vai olhar para minha miséria, e Ele vai me ajudar. Então não é vida não. Não é vida não, meu filho, isso não é vida não. Isso é combustível. Isso é matéria-prima para Deus te exaltar. Fique com Deus. Beijo, tchau.